O medo que nunca nos abandonou. Em algum lugar nas profundezas do cérebro humano, existe um medo tão antigo que os pesquisadores suspeitam que ele surgiu antes mesmo da linguagem. Ele não precisa de uma experiência ruim para se enraizar. Ninguém precisa ensiná-lo. Bebês com apenas 6 meses de idade, ainda incapazes de engatinhar ou dizer uma palavra, se afastam instintivamente do contorno de uma cobra. Não de uma aranha, não de um cachorro, não de nada mais capaz de realmente machucá-los nessa fase da vida. Uma cobra. Biólogos que estudam a evolução têm um termo para isso: aprendizagem preparada. A ideia de que certos medos não são adquiridos pela experiência, mas transmitidos ao longo de incontáveis gerações de sobrevivência. Ancestrais que descobriram, da forma mais dura possível, que uma determinada silhueta no chão significava morte, e não estavam errados. As cobras existem neste planeta há mais de 100 milhões de anos. Elas sobreviveram ao asteroide que exterminou os dinossauros. Espalharam-se por todos os continentes, exceto a Antártida. Diversificaram-se em mais de 3.700 espécies, aparecendo em todas as cores, tamanhos e ambientes que o planeta oferece, do fundo do oceano ao topo das copas das árvores, dos desertos mais secos às florestas tropicais mais úmidas. E, em algum ponto dessa imensa trajetória, algumas delas evoluíram para se tornar alguns dos assassinos mais eficientes que a biologia já produziu. Não pelo tamanho bruto, não pela velocidade pura, não pela astúcia, pela química. Hoje estamos contando os 5 cobras mais mortais do mundo, não apenas as com o veneno mais forte, e não apenas as mais agressivas, mas aquelas cuja combinação de potência do veneno, comportamento, distribuição geográfica e impacto real sobre vidas humanas as torna as mais perigosas. Quando chegarmos ao primeiro lugar, você vai entender por que aproximadamente 138 mil pessoas perdem a vida por picadas de cobra todos os anos, e por que esse número continua sendo, ainda hoje, uma das crises de saúde pública mais ignoradas do planeta. Vamos começar. A mamba negra, 5º lugar. Em praticamente qualquer outra lista, essa criatura ocuparia o topo do ranking sem discussão. O fato de ela aparecer apenas em 5º lugar já revela o quão brutal é o restante desta contagem regressiva. O nome mamba negra carrega por si só um peso considerável. Pronuncie-o em qualquer lugar do mundo onde essa cobra realmente vive e observe a reação. Um silêncio repentino, um brilho nos olhos, porque nas savanas e florestas da África subsaariana, essa não é uma cobra qualquer. É praticamente um mito em carne, e a reputação é merecida. A mamba negra é a cobra terrestre mais rápida do planeta, capaz de rajadas de até 20 km por hora, superando a maioria dos humanos em terreno irregular. Pode ultrapassar 4 metros de comprimento, tornando-se a mais longa cobra venenosa encontrada no continente africano. E diferente da maioria das cobras, ela nem sempre segue o roteiro habitual. A maioria dos répteis, ao avistar um humano, faz exatamente o que o instinto ordena: congela, se esconde, se afasta, porque um humano é enorme, e coisas enormes significam perigo. A mamba negra nem sempre joga esse jogo. Encurralada e sem para onde fugir, ela vai erguer cerca de 1/3 do corpo, abrir seu capuz estreito em formato de caixão, escancarar a boca para revelar o interior negro que deu origem ao seu nome e atacar, não uma, não duas, mas até 12 vezes seguidas, injetando veneno a cada golpe. Seu veneno é uma neurotoxina de ação rápida que sobrecarrega o sistema nervoso com velocidade implacável. Sem tratamento, uma picada de mamba negra tem uma taxa de mortalidade praticamente total, 100%. E o relógio não perdoa. Os sintomas aparecem em até 10 minutos. A paralisia se instala logo depois. Sem ajuda médica, uma pessoa pode morrer entre 20 minutos e 3 horas após a picada. A víbora de Russell, 4º lugar. É bem provável que esse nome não diga nada,
E é exatamente esse o problema. Enquanto a mamba negra domina o imaginário ocidental, enquanto as najas aparecem constantemente em filmes, na televisão e em fotos de turistas, enquanto isso, uma espécie tem, silenciosa e implacavelmente, reivindicado mais vidas humanas por ano do que quase qualquer outra cobra do planeta. A víbora de Russell não tem o corpo esguio de uma mamba nem o capuz dramático de uma naja. É robusta, com cabeça em formato de cunha, marcada por uma cadeia de manchas ovais escuras que a torna quase invisível contra o capim seco de um arrozal ao entardecer. E é justamente essa invisibilidade que a torna tão letal. Seu território abrange algumas das regiões mais densamente povoadas do planeta, o subcontinente indiano, o sudeste asiático e partes da China, prosperando exatamente onde um número enorme de pessoas trabalha descalça, rente ao solo, muitas vezes com pouca luz, agricultores, trabalhadores rurais, crianças voltando da escola a pé por campos abertos. Ela não busca confronto como certas espécies fazem. Em vez disso, permanece enrolada, imóvel, paciente, esperando pelos roedores atraídos pelos depósitos de grãos das comunidades rurais. E quando um pé humano se aproxima demais no escuro, ela ataca. A víbora de Russell faz parte do que os cientistas chamam de os quatro grandes, as quatro cobras responsáveis pela esmagadora maioria das mortes por picada na Índia. E dentro desse grupo, ela ainda se destaca. Seu veneno é uma toxina sanguínea complexa, ou seja, ataca primeiro a circulação, não os nervos, não os músculos. Ele destrói a capacidade de coagulação do corpo. O sangue começa a vazar de lugares onde nunca deveria, gengivas, olhos, sob a pele. A falência de órgãos costuma seguir, sendo a insuficiência renal uma das causas mais comuns de morte entre sobreviventes que não recebem tratamento rápido, e os danos aos rins podem persistir por anos, mesmo entre os que sobrevivem. Essa cobra nunca vai estampar um filme de sucesso nem a capa de uma revista sobre vida selvagem. Mas, medida pelo custo humano real, ela merece seu lugar nesta lista, mais perto do topo do que a maioria imaginaria. O poder oculto da taipan do interior. Terceiro lugar. Hora de falar sobre veneno, não como um conceito abstrato, mas em sua forma mais extrema, mais concentrada, mais cientificamente impressionante, porque o veneno de uma cobra é tão avassaladoramente potente que uma única picada carrega toxina suficiente para matar mais de 100 adultos ao mesmo tempo. Uma única espécie detém por larga margem o título de animal mais venenoso vivo. Ela se chama taipan do interior. Vive nos remotos e ressecados canais do interior da Austrália, um terreno tão hostil, tão isolado de água e vegetação, que quase nada escolhe viver ali. Durante décadas foi tão raramente avistada por cientistas que existia mais como um boato do que como um fato confirmado. Comunidades aborígenes da região já a conheciam havia gerações, muito antes de a ciência ocidental se atualizar. Seu veneno não é apenas poderoso, é uma anomalia biológica combinando neurotoxinas, toxinas sanguíneas e compostos destruidores de músculos que atacam simultaneamente o sistema nervoso, a corrente sanguínea e o tecido muscular. Sua DL50, o parâmetro científico que mede quanto veneno é necessário para matar metade de uma população de teste, é a mais baixa já registrada para qualquer espécie de cobra. Mais baixa que qualquer cobra do mar. Mais baixa que qualquer naja. Mais baixa que qualquer outra coisa já documentada. Estima-se que uma picada sem tratamento mate em 45 minutos. Então por que ela ocupa o terceiro lugar e não o primeiro? Por um motivo decisivo. Ela quase nunca morde um ser humano. Se a taipan do interior algum dia se tornasse agressiva, se vivesse em terras agrícolas em vez de no deserto remoto, se dividisse território com milhões de pessoas como a víbora de Russell faz, o número de mortes seria quase inimaginável. O fato de isso não acontecer é, honestamente,
um dos raros atos de bondade da natureza. A víbora de escamas serrilhadas, segundo lugar. Pequena, raramente ultrapassa 80 centímetros. Corpo esguio, colorida em tons foscos de marrom e cinza que a tornam quase impossível de detectar, mesmo em plena luz do dia. Olhe para ela e provavelmente você não sentirá alarme algum. Talvez nem perceba que ela está ali. Para muita gente, esse descuido acaba sendo o último erro que cometem. Conhecida cientificamente como Equus carinatus, a víbora de escamas serrilhadas é amplamente considerada por toxicologistas e pesquisadores de campo como a responsável por mais mortes humanas anuais do que qualquer outra espécie de cobra. Isolada no planeta. Deixe isso assentar por um instante. Não é a maior cobra desta lista, não é a mais tóxica, é a menor cobra de toda essa contagem regressiva. E ainda assim, tira mais vidas por ano do que qualquer uma das outras, por larga margem. Sua área de distribuição parece um atlas das regiões mais densamente povoadas e com menos assistência médica do mundo, estendendo-se da África Ocidental, passando pelo Oriente Médio, atravessando o subcontinente indiano até partes da Ásia Central. Ela se instala em áreas de vegetação rasteira, bordas de deserto, campos agrícolas, arredores de vilarejos e nos caminhos que ligam as casas, exatamente onde as pessoas vivem, trabalham e se deslocam depois de escurecer. É noturna, se move rápido, e seu temperamento a diferencia de quase todas as outras cobras vivas. Ela é agressiva, não apenas defensiva como uma mamba encurralada, mas proativamente agressiva. Seu limite para se sentir ameaçada é notavelmente baixo. Quando provocada, ela se enrola em forma de 8 e esfrega suas escamas ásperas umas nas outras, produzindo um chiado sibilante de aviso. É uma das poucas cobras dispostas a de fato perseguir uma ameaça percebida, em vez de fugir dela, e então ataca com uma explosão de velocidade rápida demais para o olho humano acompanhar por completo. A víbora de escamas serrilhadas não é a única responsável pelas 138 mil mortes anuais, mas contribui mais do que qualquer outra espécie isolada, e faz isso nos cantos mais esquecidos e subrelatados do mundo. Sem dúvida, é um dos animais mais relevantes vivos hoje. A naja real, primeiro lugar. Tudo nessa criatura é exagerado. É a mais longa cobra venenosa do planeta, com adultos regularmente ultrapassando 5 metros. A maior já registrada mediu pouco mais de 5,5 metros, quase 18 pés de predador altamente inteligente e controlado. Consegue erguer o terço frontal do corpo do chão, mais de 1,5 metros no ar, encarando um adulto humano de pé diretamente nos olhos. É a única espécie de cobra conhecida por construir um ninho para seus ovos, e a única que demonstra cuidado parental prolongado, defendendo esse ninho ferozmente até a eclosão dos ovos. Em vez de sibilar, ela se comunica por meio de um rosnado grave, que se sente quase tanto quanto se ouve. E seu cérebro é desenvolvido o suficiente para que herpetólogos que a estudam relatem algo raramente dito sobre cobras: consciência. Uma sensação em campo de que o animal não está apenas reagindo por instinto, mas realmente avaliando, rastreando e decidindo. A naja real reina como o predador máximo do mundo das cobras. Sua principal presa são outras cobras, incluindo espécies venenosas, e ela desenvolveu resistência a muitas das toxinas produzidas pelas espécies que caça. É a única grande especialista em devorar cobras de seu porte na Terra. Agora pense no que ela pode fazer a um ser humano. Uma única picada de naja real libera mais veneno do que qualquer outra cobra, até 7 mililitros em um único ataque. Para comparação, a maioria das cobras venenosas injeta menos de 1 mililitro. Esse veneno é uma potente neurotoxina que ataca o sistema nervoso e paralisa a respiração. Sem tratamento, a morte por insuficiência respiratória pode ocorrer em menos de 30 minutos. Mas não é apenas o volume que garante a essa cobra o primeiro lugar.
É a combinação de tudo isso, junto, formando algo praticamente sem equivalente. A Naja real habita o sul e o sudeste asiático, Índia, China, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Tailândia, vivendo em florestas, arrozais, margens de rios e áreas bem próximas a vilarejos. Ela divide território com centenas de milhões de pessoas, então os encontros não são incomuns. Quando se sente encurralada, nem sempre recua. Ela mantém posição, abrindo um capuz muito mais largo e dramático do que o de uma naja comum, combinado com sua postura ereta, criando um espetáculo de intimidação genuinamente imponente. Ela rosna, acompanha seus movimentos, avalia você. Herpetólogos que passaram décadas trabalhando com najas reais descrevem uma presença diferente de qualquer coisa que sentem com outras espécies, não exatamente medo, mas algo mais próximo de um respeito profundo, quase celular, um predador reconhecendo outra força formidável. Em áreas rurais da Índia e do Sudeste Asiático, as picadas de naja real chegam a uma taxa de mortalidade de até 75% sem tratamento. O antiveneno existe, mas precisa ser específico para a espécie. Os antivenenos genéricos feitos para najas comuns costumam ser ineficazes contra a picada de uma naja real. E nas regiões remotas onde a maioria das picadas acontece, o antiveneno correto frequentemente não está disponível em lugar nenhum. Nas tradições hindu e budista, a naja real tem status divino. Na mitologia indiana, é a serpente enrolada no pescoço de Shiva, deus da destruição e da renovação. No folclore do Sudeste Asiático, é vista como guardiã de terras sagradas. Nada disso é coincidência. É a resposta acumulada de civilizações que conviveram por milênios com um dos animais mais formidáveis da Terra, chegando, na ausência de qualquer vocabulário científico, à única linguagem que parecia adequada, a linguagem do divino. A naja real lidera esta lista não simplesmente pela quantidade de veneno, ou pelo tamanho, ou pela distribuição, ou pela agressividade relativa. Ela conquista o primeiro lugar porque combina todas essas características em um único animal, exibindo ao mesmo tempo um nível de engajamento mental extraordinário, mesmo comparado a tudo o que foi abordado aqui. Ela representa o auge absoluto do que uma cobra pode se tornar. E esse auge, ao que tudo indica, é algo genuinamente digno de respeito. A verdadeira crise das cobras. 138 mil. Esse é o número de vidas humanas perdidas por picadas de cobra a cada ano. Uma cifra publicada pela Organização Mundial da Saúde e amplamente reconhecida como uma subestimativa significativa, dado o quão cronicamente subnotificadas permanecem as mortes rurais na Ásia, na África e na América Latina. Outras 400 mil pessoas sobrevivem às picadas, mas ficam com sequelas permanentes, membros amputados, danos nervosos duradouros, insuficiência renal que exige diálise pelo resto da vida e cicatrizes psicológicas que nenhuma estatística jamais capta. As picadas de cobra matam mais pessoas por ano do que a maioria das doenças que recebem bilhões em pesquisa global. Matam mais do que ataques de tubarão, leão, hipopótamo, lobo e crocodilo somados, multiplicados várias vezes. E, ainda assim, durante a maior parte do último século, a Organização Mundial da Saúde classificou o problema como doença tropical negligenciada, não porque o sofrimento passasse despercebido, mas porque as pessoas que sofriam eram, em grande parte, invisíveis, rurais, pobres, vivendo nas regiões que os sistemas globais de saúde historicamente atendem por último. A indústria de antivenenos quase entrou em colapso no início dos anos 2000. Fabricantes se retiraram porque a produção não era lucrativa. As pessoas que mais precisavam simplesmente não podiam pagar. A situação se agravou a ponto de pesquisadores começarem a publicar artigos perguntando abertamente se o mercado de um medicamento capaz de salvar vidas havia falhado com uma população inteira de seres humanos.
A resposta desconfortável foi sim. Houve avanços desde então. Novas iniciativas de desenvolvimento de antivenenos estão em curso. A Organização Mundial da Saúde incluiu as picadas de cobra em sua lista prioritária de doenças tropicais negligenciadas em 2017. O financiamento cresceu. A pesquisa avançou. Mas os 5 animais que abordamos hoje não são os vilões desta história. Eles chegaram primeiro, construindo seus territórios, seus terrenos de caça, seus abrigos e locais de nidificação ao longo de milhões de anos, muito antes da existência de qualquer assentamento humano. Quando um agricultor é picado em um arrozal à meia-noite, isso não é um ato de hostilidade. É uma colisão entre duas criaturas, dividindo um espaço que sempre pertenceu a ambas, a mamba negra protegendo um cupinzeiro, a víbora de escamas serrilhadas enrolada numa trilha que ela usava muito antes de essa trilha existir, a naja real defendendo um ninho numa floresta que antes se estendia por centenas de quilômetros e agora termina abruptamente na beira de uma fazenda. Elas não são monstros. Cada uma delas é extraordinária, obras-primas da evolução, refinadas e aperfeiçoadas ao longo de eras, impressionantes em sua complexidade e capacidade. À medida que avançamos por um mundo que compartilha cada vez menos espaço com a vida selvagem, que ajudou a moldá-lo, a verdadeira pergunta não é como temer mais esses animais, é como compreendê-los, porque no fim das contas, compreender é o único antiveneno que já funcionou de verdade contra o medo.